Às queridas irmãs, aos queridos irmãos que nos ouvem, a nossa saudação fraterna pelos trabalhos que estamos realizando, né? Nós temos hoje aqui um tema muito significativo, um tema atual e que tem sido uma constante nas lives, né, que são apresentadas nas casas espíritas. Trata-se da obra da Gênese, Geração Nova. Está lá no capítulo 18, os seus itens 27 até 35. Esse tema da geração nova se apresenta nos seus múltiplos aspectos, não é? Da população que efetivamente, paulatinamente, lenta e gradualmente, vai se estabelecendo nos mundos como o nosso, de provas e expiações sempre presentes pela paciência, pela misericórdia do Pai, com relação ao nosso adiantamento moral, espiritual. E essa obra, a Gênese, ela tem 3 fundamentos que Kardec muito sabiamente, muito racionalmente, colocou logo no seu preâmbulo. São 3 princípios fundamentais que, para falar da geração nova, é sempre bom que a gente encontre os fundamentos em que ela se estende. Então, nós buscamos nesses fundamentos lógicos, racionais, o que Allan Kardec, secundado pelas vozes da terceira revelação, nos traz, né? E nós verificamos ali 3 princípios, 3 fundamentos básicos. O primeiro deles é que a doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, é o resultado do estudo coletivo e concordante dos espíritos. São as verdades inconcussas que nos são trazidas dentro daquele momento, digamos assim, daquela evolução, daquele progresso lento e gradual a que estamos submetidos. Mas chega sempre um momento que há aquele aporte em cada um de nós, individualmente e coletivamente, que nós vamos nos adaptando a novos valores espirituais e, nesse exato momento, novas revelações o plano espiritual nos traz. Então, nós verificamos que esse resultado da doutrina espírita é, de fato, pelo trabalho que Allan Kardec desenvolveu lá na França, com auxílio dos espíritos encarregados pelo Pai, por Jesus, para trazer dentro do espiritismo o despertamento do cristianismo primitivo. Essa vinda do espiritismo nesses valores é realmente para despertar lá do cristianismo primitivo a sua essência, a sua pureza. Então esse ensinamento é inconcurso. Fala-se muito no movimento espírita de atualização de Kardec. Como atualizar Kardec se nós estamos caminhando ainda em todos os valores que ele nos traz? É preciso que haja uma espécie de concomitância, não só da misericórdia do plano espiritual, mas como a nós mesmos, em desabrocharmos, em fazer com que a nossa luz brilhe diante dos homens e todas as luzes coletivamente hão de brilhar. E esses são os momentos em que, dentro dessa nossa luta, dentro da nossa busca de tudo aquilo que nos falta, nós vamos apreendendo esses valores. Quando esses valores chegarem, digamos assim, no nosso momento de melhoria, efetivamente, novas verdades aqui nos serão dadas a conhecimento. Que esse é o nosso caminho essencial. Um outro valor muito significativo, que tem uma base muito grande com a geração nova, é que a ciência é chamada a idealizar a Gênese, de acordo com as leis morais. E isso é muito significativo porque ela está por inteiro na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. As leis morais compreendem 12 capítulos, é o maior número de capítulos do Livro dos Espíritos. Tem essa vinculação porque a mensagem, a vinda do Cristo aqui na Terra, ela se baseia
digamos assim, a sua pedra fundamental, o seu ápice, ele é nada mais nada menos que o ensino moral do Cristo e a vida futura. É esse eixo em que cada um de nós pode se reunir. Está lá no início do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, com relação às nossas necessidades, aos nossos valores morais e à sucessão das nossas migrações terrenas, e que através dela nós vamos nos compondo, preenchendo o que nos falta, preenchendo aqueles valores e que cada um de nós está vinculado em quê? Em fazer com que cada um de nós, através de seu esforço e ajuda espiritual, possa lapidar essas sementes de divindade que nós temos na nossa consciência. E um último fundamento, muito significativo, que Kardec apresenta na Gênesis, é que Deus prova a sua grandeza, o seu poder, pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação das mesmas. Aqui na Terra, desde que cada um de nós vai crescendo, através dos países em evolução, nós vamos produzindo sempre as nossas leis. E as nossas leis hão de ser sempre o quê? Mutáveis, até chegar aos valores morais, até chegar à nossa vivenciação de espíritos imortais a caminho da luz. Então, dentro desses três fundamentos, desses três parâmetros, nós fomos buscar, basicamente, com base, o que nos chamou a atenção é esse fundamento muito lógico de que a ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Ora, nós fomos buscar, como já falamos antes, lá das leis morais, parte terceira, o capítulo 1, lá do Livro dos Espíritos, ele traz informações a cada um de nós da lei divina ou lei natural. Exatamente esse composto de Kardec aqui, que é a ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Ora, as leis da natureza está lá no capítulo 1 da lei divina ou da lei natural. E nós extraímos apenas, tendo em vista o tempo que nós temos para os trabalhos, 3 questões que entendemos ali fundamentais para, então, darmos sequência à geração nova. A questão 614 é fundamental, nos chamou a atenção. Que se deve entender por lei natural, ou seja, que se deve entender por lei divina ou lei natural. Então os Espíritos respondem de que a lei natural é lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, e ele é feliz ou infeliz, né? Quando deixa de fazer ou quando dessa lei ele se afasta. Ele está aqui. Única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, quando ele dela se afasta, ele utiliza o quê? É o seu livre-arbítrio. E o seu livre-arbítrio ele é muitas vezes levado pelo arrastamento, está lá na questão 620, também do Livro dos Espíritos. A questão 617, realmente, quando nós lemos isso aqui, nós também tivemos ousamos ter essa mesma dúvida, ou seja, as leis divinas, coloca Kardec, é o que elas compreendem no seu contexto, no seu âmbito, o que intrinsecamente, o que as leis divinas, elas só se compatibilizam com, Kardec questiona aqui, com o nosso procedimento moral, indaga ele, as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente o procedimento moral. Afinal, o que é vinda de Deus, as leis naturais ou as leis divinas? É só intrinsecamente o seu comportamento moral? E os Espíritos respondem com aquela tranquilidade que quando a gente lê, a gente até respira. De tão lógica, de tão racional, de tão amorosa, de tão divina que ela é. Todas as leis da natureza são leis divinas. Por quê? Pois Deus é o autor de tudo. O sábio, olha a diferença, o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem
Oh, maravilha isso. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, nós temos aí essa dicotomia. O sábio estuda as leis da matéria, mas o homem de bem. Que é o homem de bem? O homem de bem está a todas as luzes no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18. O homem de bem, sede perfeitos. Nós até, em trabalho recente, extraímos aqui, nos lembramos, com relação ao homem de bem, o que é o homem de bem? Ainda recentemente, no Congresso do CERJ, das Mentes Interconectadas, nós ouvimos a aula, a palestra inicial do Haroldo Dutra, nosso querido tribuno, com relação ao homem de bem, ele se baseando em Chico Xavier. E também ouvimos o Jacobson Trovão com relação à concomitância, à essência da mediunidade. Nós reunimos esses dois valores, esses dois compostos que ouvimos e fizemos aqui um mergulho, né, com relação a uma indicação que o Jacobson nos trouxe lá do livro Roteiro de Emmanuel, né, com relação a essas perspectivas da humanidade, né? Então, nós fizemos aqui uma colocação de que o homem de bem é aquele que estuda as leis da alma. E o que é esse homem de bem? É aquele que mais pensa. É aquele que mais pensa, ele vai se tornando um homem, uma espécie assim de um hábito, em que ele sai do empirismo e entra no concretismo. Ou seja, ele atua em conjunto, ele vibra positivamente para as coisas que possam ter o seu tempo saindo do empirismo, do abstrato, para a concretização. E nessa situação, ele se torna um canal que ele capta as energias correntes do plano espiritual, seja para o bem e seja para o mal. Então, nós estamos numa fase em que o nosso dever moral, em função dos ensinamentos de Jesus, é captar esses ensinamentos e tornar individual e coletivamente a doutrina atuante. Por isso que a doutrina é o estudo coletivo e concordante dos espíritos, porque toda ela veio saindo do empirismo na concretização através dos representantes na Terra, aqui encarnados, para auxiliar os espíritos nessa tarefa, trazendo essa mensagem de progresso material, de progresso espiritual. E continuando, então, com relação às questões que Kardec suscitou, a questão 618 também é muito significativa, porque indaga ele se são as mesmas para todos os mundos as leis divinas ou naturais. Então, os Espíritos vêm dizer que a razão está a mencionar, a esclarecer, que ela deve ser apropriada à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres. Está aí essa, digamos assim, esse chão, essa base, essa sustentação em que todos temos que partir com as nossas ideias, as nossas reflexões, individualmente, coletivamente, trabalhar, seguir a orientação que nos chega do plano espiritual. Então, fizemos aqui esse resumo, que essas três questões estão em consonância com os fundamentos elencados por Allan Kardec, em que a ciência é chamada a constituir a gênese de acordo com as leis da natureza. E aí, com relação especificamente à geração nova, nós já temos essa base, né? Nós verificamos que nos capítulos 27 a 35 fizemos um roteiro aqui bem condensado. E aí vamos lendo e comentando. Diz Kardec que, conforme a doutrina nos instrui, após ultrapassado o período de transição, o que é o período de transição? O período de transição é o nosso, digamos assim, é essa fase
em que nós estamos na nossa grande luta. Nós estamos saindo dos aportes materiais e adentrando naqueles de natureza espiritual. Período de transição é que são próprios dos estágios do mundo, diz Kardec, em evolução. E aí a Terra está incluída como um planeta de provas e expiações. Os planetas inferiores, os planetas como a Terra em provas e expiações, eles têm, evidentemente, esses períodos de transição. Esses períodos de transição somos todos nós vinculados a eles num aprendizado. E é por isso que um dos fundamentos que Kardec citou lá na primeira página da Gênesis é que Deus suscita, mostra a sua grandeza, a sua nobreza, o seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Então, o que isso quer dizer? As leis do Pai estão implantadas em todos os países do nosso orbe planetário. A nós outros compete segui-las, não o Pai ir alterando, abrogando as suas leis em função de tal ou qual mundo. As leis ali estão presentes. Cabe a nós outros o quê? O cumprimento dessas leis. É a nossa tarefa de caminhantes, de criados simples e ignorantes, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos. Mas simples e ignorantes, sem nada saber, mas com uma tarefa, com uma missão. Buscarmos progressivamente nos adiantarmos moralmente através dos períodos de transição da nossa luta, do nosso mérito, porque aí não há capricho do Pai, é cada um vivenciando as suas experiências, se amoldando aos aportes da espiritualidade maior na nossa caminhada evolutiva. E ali o 115 do Livro dos Espíritos nos traz ali uma dicotomia muito profunda. Qual é ela? Nos aproximarmos da verdade, porque a verdade nos transformará. E essas verdades, e vamos incluir aí o Consolador prometido por Jesus a João, que está no Espiritismo nascente, para decompor o cristianismo primitivo na sua pureza. Eis aí o Espiritismo nos trazendo esses aportes, essas conclusões, para que cada vez mais, nos aproximando da verdade, a verdade nos transformando, vamos nos aproximando da perfeição. E a perfeição nos aproxima do Pai. E ao nos aproximarmos do Pai, as nossas regiões de trabalho serão os mundos ditosos, em que ali está Jesus e outros tantos espíritos luminosos e puros que compõem essa comunidade de mundos ditosos que são os representantes do Pai, os mensageiros de Deus, em quaisquer planetas. E há em cada um de nós uma vertente que nós lemos recentemente e absorvemos muito no Evangelho segundo o Espiritismo, o Cardeal Morlot, em que ele lá, numa edição do Evangelho segundo o Espiritismo, nas páginas 97 e seguinte, fala que nós, através das nossas tarefas aqui na Terra, nós temos uma missão que nós desconhecemos. Vezes sem conta, na maioria das vezes esquecemos. Nós somos co-auxiliares do Pai na obra da criação. Então, esses mundos ditosos, em que estão lá os espíritos puros, do qual Jesus é o nosso conhecido, graças a Deus, que veio à Terra em nome do Pai para trazer o Evangelho e o reino dos céus através das suas leis. E são essas consequências, são essas vinculações da vida maior que nos trazem abrir portas, porque ele, Jesus, conforme mesmo disse a João, para chegar ao Pai a porta é ele. Ou seja, ele é o mensageiro divino, foi o médium por excelência em trazer o Evangelho que nós estamos estudando, incorporando a nós mesmos e os nossos desdobramentos espirituais. Então, a humanidade terrestre inicia, como está incluída nesses mundos de transição,
o seu crescimento moral, como visto no início das nossas reflexões. Então, esse fato caracteriza a era da regeneração. Por que a era da regeneração? Porque através desses nossos esforços, tudo que foi, digamos assim, do nosso passado delituoso, impróprio, que a gente tinha que afastar, nós nos afastamos desse período de transição e aportamos em outros tantos caminhos. E esses tantos caminhos são o nosso progresso moral, como está no capítulo 8º, lá das leis morais, parte 3ª do Livro dos Espíritos, e a gente vai vendo aí como a doutrina ela se integra num todo. É verdade, quando nós pegamos uma obra de Kardec, seja obras póstumas, seja a Gênesis, seja o céu e o inferno, ou seja, a justiça divina segundo o Espiritismo, em que não há tribunais de julgamento, Deus não condena ninguém, somos nós, através das nossas vivências, das nossas migrações, que traçamos os nossos vínculos de trabalho, os nossos vínculos de ação, através da nossa aplicação do nosso livre-arbítrio em comparação com a inteligência que nos é própria, que nós vamos vivendo, vamos evoluindo, vamos progredindo. Entre a inteligência e o moral, questão 780 do Livro dos Espíritos, esse arcabouço para que o nosso livre-arbítrio possa efetivamente, sabendo identificar o que é o bem e o mal, ele opte pelo bem e não pelo mal. E aí o arrastamento, quando o nosso livre-arbítrio é levado pelo arrastamento, nós nos deixamos nos levar basicamente por esses caminhos retrógrados, que não aqueles luminosos que Jesus nos trouxe. Então, essa época, essas mudanças, verdade se diga, não ocorrem de forma abrupta e nem poderiam ocorrer de forma violenta, abrupta. Por quê? Porque à medida que a misericórdia divina tem a paciência de aguardar por nós, porque o Pai, na sua misericórdia, deixa sempre uma porta aberta para que os seus filhos possam crescer e evoluir, o que é essa medida lenta transitória? É para que cada um de nós, dentro do seu momento, dentro da sua oportunidade, possa lidar com todos esses esplendores do progresso a que cada um de nós está vinculado. Então, para aprender esse tempo, essa oportunidade de ser humano, é o nosso aprendizado em pôr em prática os novos conceitos, a fim de nós nos adaptarmos à nova realidade. E aí, vinculando-nos efetivamente ao capítulo, os itens de 27 e 35, nós vamos fazendo essa nossa viagem mental, essa nossa viagem dentro da doutrina, percorrendo as obras e fazendo a nossa vinculação. Então, diz Kardec que a humanidade ela está íncita na regeneração e é denominada por ele como uma geração nova. E essa geração nova ela vai ser constituída por indivíduos portadores de significativos desenvolvimentos da inteligência e da moral. Olha aí, a inteligência e a moral que estão na lei de progresso e dentro da lei de progresso vinculada à questão 780 do Livro dos Espíritos, que nós já nos referimos há pouquinho. Desde os tempos de transição, continua Kardec, essa geração nova, ela é nova por quê? Não é que necessariamente essa geração nova seja constituída de espíritos que venham envergar corpos novos. É a vivência, a experiência. É nos planos espirituais e nos planos materiais em que nós vamos ver o que nos falta, o que nós não completamos. E nós vamos preenchendo esse vazio dentro de nós, nos enchendo, tornando-nos repletos da misericórdia divina que está em nós e nós precisamos descobri-la. Graças a Deus. Diz Kardec que desde os tempos da transição, esses espíritos que compõem a geração nova foram renascendo pouco a pouco na experiência. Como é isso? Sim, vêm, evoluem, trabalham, vivem,
despertam no mundo espiritual. No mundo espiritual vão tendo novas oportunidades. É bem verdade que há determinadas regiões de espíritos que ainda não despertaram para essa realidade, mas vão despertar e nós vamos chegar lá o que se fazer com eles. Então, orienta Allan Kardec de que ao final da transição, ou seja, desses momentos de reflexão, de prova, de ultrapassar esses momentos difíceis que cada um de nós vive, acontecerá intenso trânsito migratório, está aí. Ou seja, idas e vindas. E o que é isso? É essa mudança, essa migração entre dois planos de vida. A reencarnação de espíritos mais esclarecidos e a partida daqueles que ainda há esse processo de transformação interior, transformação moral, espiritual, ainda não foram integrados no seu íntimo, no seu espírito, no seu coração, na sua mente, no seu fazer. Por quê? Se assim não fosse, se não houvesse essa migração, o que aconteceria? Vêm novos espíritos e aqui mais trabalhados, que evoluíram, que progrediram, mas se eles vão encontrar elementos ainda que estavam naquela retaguarda negativa e que não conseguiriam evoluir, diz Kardec que uma nova perturbação e confusão, ou seja, obstáculo ao progresso, além da natureza de tudo, na natureza em que tudo se cadeia, né? Tudo possui o seu tempo, o seu momento, e esse é o seu fim útil, ou seja, renovação de valores. Tais espíritos, então, serão encaminhados a outros mundos, para progredir, a porta aberta que o Pai deixa, né? Prosseguimento na escala evolutiva. O Pai sempre deixa, nós colocamos isso aqui, uma porta aberta aos seus filhos. Jamais os abandona, jamais os deixa relegados sem proteção. É a lei da simultaneidade do amor, né? Cada um de nós que evolui se sente naquele dever moral de estender a mão que está na retaguarda. Isso é próprio da lei, é próprio do nosso viver. Recentemente nós fizemos um trabalho que nós nos emocionamos muito, porque nós lemos ali que o amor, desde o cenário do cristianismo, ele é fragmentário. Que é isso? Cada um de nós detém uma parcela, um fragmento do amor. E é por isso que Deus nos coloca juntos, no mesmo planeta, para que possamos aprender uns com os outros, entender, fazer a chamada empatia uns com os outros e nos amarmos. Nós também somos portadores de um fragmento do amor. Nós encontramos em um tolerância, em outro bondade, em outro humildade, em outro bom ânimo, em outro aspirações mais elevadas. Então esse conjunto de vivermos juntos em experiências às vezes isoladas e coletivas, como Kardec aborda muito bem em Obras Póstumas, é o nosso ciclo de evidência. É por isso que, para Deus, o passado e o futuro são o presente. Ele vê o presente, ele vê o nosso hoje, ele vê o nosso desenvolvimento hoje. Continuando, nós vamos ver aqui no item 29, que não se deve entender nesse processo migratório que seja a solução para tudo. Não, cada um dos espíritos retardatários não quer dizer que eles vão ficar de eterno retardatário, eles vão progredir. Então, eles são encaminhados a mundos um pouco mais inferiores, a gente sabe disso na doutrina, porque vão colaborar, vão ajudar, vão aprender. E dentro desse estágio, outros aportes, outros segmentos espirituais vão balançar a nossa maneira de ver, de olhar, de sentir, de julgar, de saber o que efetivamente nos cabe fazer como filhos de Deus, herdeiros da herança divina. Continua Kardec que, ao contrário, a terra retornarão. Sim,
Então, experiências lá em mundos um pouco menores, inferiores, mas eles vão retornar à Terra na medida em que, auxiliado por espíritos benfeitores, trabalhando os seus espíritos, eles vão ver o que lhes faltava, o que eles não conseguiram alcançar e vão, dentro dessa progressão lenta, aproveitando as oportunidades que o Pai coloca a cada um de nós para o nosso hoje. O passado, a época de transição, o futuro, Deus vê o hoje, o presente. Subtraídos, então, diz Kardec, a influência da matéria e dos prejuízos do mundo corpóreo, o que vai acontecer com ele? A maioria deles verá as coisas de maneira diferente da que viam quando aqui estavam encarnados. Olha só esse processo de mutação, de transformação, o que faz com cada um de nós viver e aprender. Viver é fácil, cada um de nós vive, mas saber viver é essa essência divina que nós temos que despertar em nós. Então, nesses planos inferiores, eles são auxiliados por espíritos benévolos, né? Amantes do amor, da verdade, que estão nessa tarefa de engrandecimento a chamado do Pai, representantes do Pai, mensageiros divinos. O plano espiritual está repleto dessas falanges, e a gente vê isso por intermédio de André Luiz, Filomeno, Ivone Amaral Pereira, Zilda Gomes, Eurípides Barçanufo e tantos irmãos que nos trazem esse aporte. Então são auxiliados por espíritos benévolos que por eles se interessam e dão pressa em esclarecê-los e mostrar o caminho falso que seguiam lá na retaguarda, lá no passado. É a aplicação da lei do amor, que é a lei soberana no universo do Pai. E o item 28 nos traz, então, mais considerações sobre a constituição dessa geração nova. Cabe, então, diz Kardec, a geração nova, ou humanidade regenerada. Nós estamos tendo até recentemente uma obra de Filomeno no rumo do caminho da regeneração. Nós estamos começando os primeiros degraus da regeneração. E aí a geração nova atua, né? Para fundar o quê? A era do progresso moral. E o que é o progresso moral? É o ensino de Jesus. E nós retornamos lá na nossa Bíblia da doutrina espírita, o livro dos Espíritos. Tudo está ali, mas na sua forma de luzes, se irradiando para que todos os componentes se integrem nesse todo. Está lá, o progresso moral do livro dos Espíritos. Essa é a era que se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, ou seja, imaturas. Nós vamos ler um texto a respeito disso um pouco mais adiante, que nós extraímos de um artigo muito bom do Reformador, que é o periódico mensal da FEB. Então, essas inteligências são geralmente precoces, ou seja, imaturas, vinculadas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas. Fato que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior, ou seja, não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas também daqueles que, já tendo progredido, diz Kardec, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Ou seja, a regeneração ainda é aquele mundo, e nós estamos dentro da classificação do mundo, ao inverso do atual, de provas e expiações, em que predomina muito ainda, eu não diria o nosso mal, porque está lá no Livro dos Espíritos que nós percorremos a fieira, não do mal, porque Deus não criou o mal, mas a fieira da ignorância. Então, quando nós saímos da ignorância, são outras vias de progresso espiritual em que a ela nós estamos assentados em que? Não em areia movediça, mas areia fortalecida, indene, onde podemos construir as nossas
digamos assim, elucidações evangélicas que o Cristo nos traz, né? Então, os espíritos atrasados, eles se caracterizam, como a maioria aqui na Terra, pela propensão instintiva de paixões degradantes. Sentimentos antifraternos. O que são sentimentos antifraternos? O egoísmo, o orgulho, inveja, ciúme, enfim, apego a tudo que é material. Ou seja, tudo que é do corpo, nada que é da alma, a verdadeira propriedade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E um aspecto com relação a essa geração nova, que é imatura, que é precoce, está no nosso dia a dia, e nós colhemos isso e trouxemos para as nossas reflexões de um artigo recente que eu li da Marta Antunes, lá compondo lá a diretoria da FEB, de que crianças, no nosso dia a dia, na nossa família, nós estamos cansados de ver isso. Crianças imaturas, precoces. O que acontece com elas que estão vindo aqui em todo lado? Aliás, na mídia, nos órgãos de informações, de progresso, quantas e quantas vezes nós vemos jovens imaturos, precoces, com uma inteligência daquela. Outro dia eu vi numa revista do Reformador, um menino de 15, 14 anos, numa faculdade de medicina lá nos Estados Unidos, que foi necessário pegar um banquinho, porque ele não tinha uma estatura meio elevada, dando aula a médicos residentes lá numa faculdade lá nos Estados Unidos. E outros tantos, a nossa família, nosso movimento de relação, quantos e quantos netos, bisnetos chegam ao nosso lar, à nossa casa, e nós ficamos assim impressionados de ver a agilidade com que essas crianças têm, principalmente com aparelhos de tecnologia avançada, e mexem naqueles aparelhos, fazem coisas. Outro dia uma bisneta veio me dizer: Bizinho, você precisa, apenas um adendo aqui, criar no seu celular um canal para que você tenha assim maior facilidade de expressão. Você tem que baixar um aplicativo. Eu fiquei olhando, mas Gigi, você ajuda o Biso a fazer isso? Ajuda, eu venho aqui, ajuda você. Então eu fiquei estarrecido com essa iniciativa da bisnetinha. E nós em família, quantos e quantos exemplos nós temos. E ainda que não tivesse, outras tantas famílias apresentam o mesmo aporte, a mesma significação. Então a Marta, com muita tranquilidade, com muita assim clareza de raciocínio, nos traz isso. Crianças que frequentam as mesmas escolas que os nossos filhos, brincam, correm, chamam atenção, choram, caem, se machucam. Contudo, diz ela, o diferencial, na maioria das vezes, está na maneira como se comportam e como reagem a diferentes situações. São, em regra geral, mais participativos, mais fraternos, mais companheiros, mais amadurecidos. Na juventude, diz a Marta, muitos se destacam pelas aquisições intelectuais precoces, imaturas, né? Conjugadas nos sentimentos mais elevados. E é possível observá-los no nosso cotidiano. Nós vemos isso, falamos isso, né? Desde que nós tenhamos, é muito interessante isso, desde que nós tenhamos olhos alinhados com o coração, com a razão e com os ensinamentos de Jesus. São os seguintes os requisitos básicos para recebê-los bem. Esses são os requisitos. Estejamos certos de que, à medida que o planeta evolui, esses espíritos estarão cada vez mais próximos de nós. E é verdade mesmo. Empatia, sintonia, né? Mediunidade. Né? Mediunidade não é aquela coisa de estarmos. Hoje a gente está sentindo isso, né? 1 hora, 1h30, numa reunião, orientando, recebendo, psicografando, dialogando, dirigindo. Mediunidade são, como o congresso agora recente nos trouxe, são as mentes interconectadas. Nós somos, assim, aqueles vínculos, né, do plano espiritual, da teia cósmica.
nós captamos, quem mais pensa age, sai do empirismo, entra na concretização. Então, essas crianças, esses espíritos, né, estarão mais próximos de nós, tanto nos afazeres, né, mais simples, como também nas horas de maiores dificuldades. E o fato interessante aqui que a gente viu hoje, trarão suas capacidades intelectivas para a construção de um mundo tecnologicamente mais avançado. Contudo, ao mesmo tempo, alinhado com os ensinamentos de Jesus. Então, nós estamos aqui praticamente fechando, né, essa geração nova, né, que exige a renovação integral dos espíritos, na modificação nas suas predisposições morais, né, que são essas as modificações que ocorrem em todos aqueles que essa forma de evolução nós estejamos predispostos. São essas modificações morais que existem em cada um de nós que vai fazendo com que nós possamos fazer o nosso progresso. E ao final dessas colocações, nós estávamos buscando, como nós tínhamos lido o roteiro de Emmanuel, a obra que ele nos traz sobre esses assuntos, nós também, assim, incidentemente, estávamos buscando em outras obras de Emmanuel um aporte que consolidasse, que fechasse essa geração nova, né? Esses progressos da humanidade. E aí nós nos voltamos para uma instrução de Emmanuel. Nós não vamos falar sobre toda ela, já estamos com 40 minutos, que é alegria cristã. Está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Nós trouxemos tópicos dessa instrução de Emmanuel, muito significativa, do livro Caminho, Verdade e Vida. Nós trabalhamos aqui com a 28ª edição, 4ª reimpressão, lá no capítulo 93, páginas 201 e 202. Quem estiver interessado pode ir lá para ratificar. O termo é alegria cristã. Nós apenas destacamos 2 ou 3 itens para fechar aqui o nosso trabalho. Então diz Emmanuel que pesada a bagagem de sofrimentos, que é o período de transição, constitui alicerce de vida superior. Olha só, alicerce de vida superior à nossa bagagem de sofrimentos. Ninguém sofre à toa. Repleta de paz e alegria. Dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Olha a profundidade do ensinamento de Emmanuel. Transformam-se em adubo divino aos sentimentos humanos. Adubo divino aos sentimentos humanos. Cristo, assim, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas. Demonstrou que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, no estado evolutivo em que nós nos encontramos, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Assim, fechando, reservou trabalhos e sacrifícios aos irmãos amados, para que não se perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. E ele fecha. É dessa forma que a humanidade encontrará o caminho da paz. Pois, como Jesus nos lembra, segundo o registro do apóstolo João, capítulo 16, versículo 20 e 21, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus, palavras do Mestre. Então são esses os apontamentos simples, singelos, humildes que nós tiramos dentro desse nosso esforço de trabalho, que é um esforço de cada um de nós. Cada um tem o nosso esforço, as nossas perspectivas, cada um vai mostrando essas novas disposições morais para contrastar, suavizar, filtrar melhor todo o nosso passado delituoso
que ainda se reflete em cada um de nós, nas nossas existências, nas nossas migrações, mas é o abençoado período de transição, a era de transição que nós vivemos. Agradecemos a atenção de todos, pedimos perdão se nos excedemos um pouco no tempo, mas a matéria é vasta, inclui aí inúmeras situações próprias de cada um de nós que estão dentro de nós, e agradecemos a Deus, a Jesus, agradecemos a Maria, os protetores, os amigos espirituais, pelas experiências tão felizes que nós estamos vivendo, porque elas realmente nos trazem essa modificação das nossas predisposições morais no caminho do bem. Graças a Deus, um abraço a todos, até uma próxima oportunidade.